Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Fim de papo aí para Atlético Mineiro e Botafogo, né? A partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro, mais um vexame aí do Botafogo, na minha opinião, mais um resultado negativo, né? O Atlético ganhou a partida, um adversário que pra gente, historicamente, tem sido relativamente fácil, né, nos últimos anos. Mas o Botafogo, nesse ano de 2025, a gente ainda não conseguiu encaixar, né? E a gente vai falar dessa partida e também do contexto aí de 2025, porque eu acho que a gente tem muito mais para falar do ano em si do que propriamente dessa partida específica, né? Então, eu acho que a torcida do Botafogo ela vai ter uma dificuldade enorme em estabelecer aí em pouco tempo, né, um ano mágico de 2024, como foi, ganhou tudo, para essa transição aí para 2025, onde o Botafogo ele fez um péssimo campeonato estadual, né, não chegou nem ali na Taça Rio, o que, na minha opinião, já é vergonhoso, mas nem isso o Botafogo teve. Né? O Botafogo ele foi amassado nas duas finais que fez, né, tanto contra o Racing quanto contra o Flamengo. Né? E ele faz um péssimo campeonato brasileiro, né? Onde ele já perdeu o seu treinador. Na verdade, não era o treinador, mas fez a função de treinador, e tem o atual treinador já contestado, ficando ali ameaçado no seu cargo, mesmo sabendo que o Texo não vai trocar o Renato Paiva no momento, mas a torcida do Botafogo, pelo contexto, né, esperava um nome maior e veio o Renato Paiva, que não está agradando a torcida do Botafogo, essa é a verdade. E eu nem acho que a culpa é só do treinador. Eu acho que os 500 milhões do Botafogo nessa janela ainda não apareceram, né? Eu não consegui ver esses 500 milhões em campo. E o Botafogo ele tá cheio aí de coadjuvante, tá faltando ali os atores principais, né, os principais, que na minha opinião, pelo dinheiro gasto, já deviam estar incluídos nessa grana aí que veio para reforçar o elenco, que também foi, não foi a questão de dois jogadores, o elenco em si do Botafogo ele foi bastante modificado. Hoje, quando a gente olha para o banco, a gente não consegue ver peças que possam mudar ali a cara de uma partida quando as coisas não acontecem da maneira que deveriam acontecer. E falando desse recorte aí do Campeonato Brasileiro, Botafogo ele tem sofrido todos os jogos, né? Ele é um clube, ele é um time facilmente envolvido, né? Você vê todos os jogos, desde o amistoso contra o Novo Horizontino, passando ali pelo Juventude, pelo fraco Juventude, hoje pelo fraco Atlético Mineiro. O Botafogo teve ali jogadas do time adversário que entrou na cara do gol, né? E isso porque o Botafogo tem um sistema defensivo exposto, né? Hoje jogou até a zaga reserva, mas é um sistema exposto, né? Onde você troca a bola aqui atrás. Quando acontece isso, é sinal que lá na frente não está dando opção. A gente vê o Gregory e o Marlon Freitas errando muito, né? Os dois jogadores errando bastante ali na saída de bola, né? Hoje a gente teve até a falha do John, mas se você pegar o contexto do jogo, o John mais salva do que falha, né? Tem muito crédito, né? E o Igor Jesus lutando sozinho lá na frente, os lampejos ali do Savarino, que a gente sabe que joga bola, mas está ali no meio sozinho. Meio de campo do Botafogo não está compactado, né? O meio que não cria nada e também não consegue se defender, então há um buraco ali naquele meio de campo do Botafogo, que tinha ali até então o Patrick de Paula como solução, não sei de quê, porque não é a solução para o Botafogo, não é o meio de campo do Botafogo. O Botafogo ele vende aquela história de dar minutagem ao jogador pelo investimento que foi feito, como se tivesse uma recuperação do Patrick de Paula, que eu não vejo essa recuperação também. E a gente começa a questionar o Botafogo. O Botafogo hoje, na minha opinião, é um time ali de meio de tabela, 13º para trás. O Botafogo que eu vejo hoje em campo. É um time muito frágil, um time com poucas alternativas, que não cria nada, e que, na minha visão, está ali um campeonato honesto, ali, 14º para o que está jogando, né? Agora, a gente tem uma grande esperança na janela, né? Uma janela de meio do ano que o Texto, na minha opinião,
fez um planejamento errado, começou tarde, né? E tem muita gente que insiste que isso é certo, mas está errado, na minha avaliação. E vende essa história de que o Mundial, que o Botafogo, olhando para o que a gente tem hoje, ele já começa eliminado, né? Pelos times e pelo que o Botafogo joga hoje. Qualquer coisa diferente disso, para mim, vai ser uma surpresa, né? E a gente espera que essa janela seja uma janela mágica, que possam entrar jogadores que consigam mudar de forma efetiva a cara do time. A gente sabe que isso não funciona assim, até precisa de uma adaptação. A gente viu o nosso cracaça aí, Luiz Henrique, que jogou muito ano passado, mas quando ele começou a jogar no Botafogo, ele foi contestado pela torcida. Ele começou de forma ruim também. Depois ele vem melhorando e no final ele estava arrastando todo mundo e foi o rei da América aí que a gente viu. Portanto, Botafogo ele vai ter uma parada muito difícil nesse Mundial, de encaixar uma janela, fazer esses jogadores se adaptarem, né? E daqui até a janela vão haver jogos da Libertadores, jogos do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo vai precisar ter resultado, e eu não sei se esse time vai conseguir dar esse resultado. Não pela derrota de hoje, mas tudo que o recorte que eu faço aí contra o Carabobo, contra o Juventude, contra o Novo Horizontino, tudo que o Botafogo apresentou aí até o momento. Espero que dê tempo do Botafogo mudar, né? Falando sobre a partida de hoje, o Atlético Mineiro, não acho que o Cuca deu resultado a essa equipe. Acho que o Atlético, que é uma equipe está muito frágil também, conseguiu envolver o Botafogo facilmente. O John fez algumas defesas importantes no jogo, o Botafogo criou nada, né? E não tem muito o que falar, né? Teve a questão da arbitragem, mas eu acho que não vale nem a pena entrar nisso, né? Porque o Botafogo hoje, assim como todos os clubes, eles estão apoiando o que acontece aí nas federações, na CBF. Então não tem por que a gente entrar nesse mérito. Se todo mundo apoia essa pouca vergonha. Não vai ser eu, simples torcedor, que vou dizer que a arbitragem está certa ou está errada. Óbvio que eu gostaria de não sofrer com os erros da arbitragem, mas acho que isso é muito difícil, né? É só a gente olhar os jogos todos aí. E se a gente pegar o histórico do Botafogo, é mais triste ainda. Quero ouvir o seu comentário, o que você achou do Botafogo nessa partida. Renato Paiva, segue ou fica por aqui? Tá na hora de mudar de treinador? A janela. Será que o Botafogo vive até a janela? Vocês acham que o Botafogo está na posição correta no Campeonato Brasileiro? Tinha que estar mais à frente? Está dando azar? Né? A arbitragem influenciou na partida? Quero ouvir o seu comentário aí. Se inscreve no canal. Um abraço a todos. Fogo neles.